Graça e paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa estar manifesto em minha vida e na sua vida nessa terça-feira. Vamos hoje para o 37º dia da nossa jornada de 40 dias de amor. Estamos chegando ao final, nos faltam 3 dias. E ontem nós falamos acerca do relacionamento, em que as pessoas se relacionam com as outras para suprir as vossas necessidades. E falamos também que Jesus ensinou que essa é uma maneira egoísta de se tratar. Jesus ensina que é para a gente fazer com o próximo aquilo que a gente quer que faça conosco. E hoje nós vamos falar sobre o amor sacrificial. E o amor sacrificial vem de um amor feito com sacrifício. E esse amor sacrificial, ele nos remete à morte de Cristo na cruz do Calvário. Não tem como falar de amor sacrificial sem lembrar e sem imaginar a morte do nosso Rabi, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Uma morte injusta, uma morte violenta, uma morte que muitos zombaram, uma morte em que estava ali um inocente e um bandido tinha sido solto, uma morte em que a multidão gritava: solta Barrabás, e condena Jesus, sendo uma morte de tamanha brutalidade e injustiça. A morte de Jesus, ela não aconteceu por acaso. A morte de Jesus tinha uma trama política por trás de tudo aquilo ali. Uma morte em que Jesus sabia que o que aqueles homens queriam, que os religiosos queriam, era ceifar a sua vida, pois Jesus já tinha caído na graça do povo. Então o amor sacrificial, ele nos remete ao amor de Cristo na cruz do Calvário. Nos remete a uma morte em que todo mundo sabia que estava tudo armado para que aquele homem inocente, para que Jesus inocente fosse crucificado. E Jesus naquela hora, ele tem a oportunidade, Jesus ele libera o amor sacrificial. E o amor sacrificial, olhando para Jesus, é o amor que nós precisamos viver. Não um amor egoísta, não um amor que a gente se envolve com as pessoas querendo alguma coisa em troca. E quando eu olho para o que retratou Lucas, segundo o Evangelho escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 34, olha o que Jesus faz no momento em que ele estava sendo zombado e injustiçado. Diz assim, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele e tiraram sorte. Quando nós falamos em amor sacrificial, quando nós falamos em amor que ele é vivido sem a necessidade de receber algo em troca, nós estamos falando de um Cristo, que o amor em que ele revela na cruz do Calvário, é o amor por pessoas que estavam zombando, é o amor por pessoas que estavam ali agindo de maneira ingrata, de maneira injusta. Confesso que é muito difícil viver esse amor, é muito difícil praticar esse amor. É muito difícil a gente olhar para Cristo e falar: Senhor, eu quero fazer igual. Mas esse deve ser o nosso alvo. Esse amor revelado de Cristo na cruz do Calvário, esse amor sacrificial que Cristo nos mostrou na cruz do Calvário, a maneira em que Ele ora por aqueles que ofendia e que o maltratavam, deve ser o meu foco e o seu foco. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 35 vai dizer assim: ame, porém, os seus inimigos, faça-lhe o bem, emprestem a ele, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. O amor sacrificial, ele nos remete a um amor em que ele é doado sem chance, sem a esperança de receber nada em volta. Jesus falou várias vezes para os seus discípulos: o mundo conhecerá vocês pelo amor que vocês irão viver. Então o nosso alvo, o que nós precisamos almejar, o que nós precisamos alcançar, é esse amor que Jesus nos outorgou. E ele disse assim: quando vocês amarem desse jeito, um amor sacrificial, um amor parecido com o meu, o mundo saberá que vocês sois meus discípulos. Eu confesso que é muito difícil viver esse amor. Mas se Jesus falou que a gente conseguiria, é possível.
E a gente consegue ver esse amor revelado em algumas situações. O amor sacrificial é aquele amor em que uma mãe, você mãe, que um dia teve a vida do seu filho ceifada por alguém, em que você pai, um dia teve a sua vida ceifada por alguém, e o pior de tudo, você sabe quem é a pessoa que tirou a vida do seu filho e da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, e ainda assim você conseguiu lutar contra a dureza do coração, e liberar perdão para aquele que ofendeu, para aquele que lhe feriu. Isso é um amor sacrificial. Isso é um amor sacrificial. Mulheres que foram estupradas por tios, por pais, garotos por mães, por primos, por sobrinhos, e que hoje conseguiu liberar o perdão para essas pessoas, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo ofendida, mesmo sendo tocado, sendo tocada. Jesus fala, continue assim, porque esse é o amor sacrificial. O mundo conhecerão que sois meus discípulos, se continuar vivendo esse amor, o amor sacrificial. Eu sei que existem algumas barreiras para eu e você vivermos esse amor. Existem aquelas pessoas desagradáveis, pessoas que nos machucam, pessoas que nos ofendem, pessoas que nos tratam mal, mas nós precisamos continuar oferecendo esse amor sacrificial, mesmo para essas pessoas que nos fazem mal. Nós temos os nossos corações que são enganosos, e às vezes o nosso sentimento, ele tenta nos dominar ao ponto de a gente não liberar esse amor. Os nossos sentimentos, nós temos que lutar contra eles. Você tem que lutar contra esse sentimento, que não deixa você liberar perdão para aquele que lhe ofendeu. Você deve lutar contra esse coração que fala para você não liberar perdão. E Jesus fala, libere perdão. Libere o amor sacrificial para essa pessoa. É isso que nós devemos almejar. Essa é a ideia, esse é o princípio que eu e você devemos almejar, porque nós somos capazes. Porque Jesus nos disse que nós seríamos capazes. Jesus nos falou que deixaria conosco o Consolador. Jesus falou que deixaria conosco o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Então eu quero dizer para você, nesse finalzinho de campanha, talvez você está com uma mágoa no seu coração, pela uma injustiça vivida, pela uma dor causada por alguém, pela uma situação que nunca mais saiu do seu coração. E Jesus fala para você, meu filho, minha filha, libere o amor sacrificial. Pois enquanto Jesus estava sendo espancado, enquanto Jesus estava sendo zombado, enquanto Jesus estava sendo humilhado, a Bíblia diz que Jesus ora, fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos dar o primeiro passo para vivermos esse amor. Precisamos dar o primeiro passo para romper as barreiras da angústia, da mágoa e da falta de perdão. E o Senhor nos deixou total condições para isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse que passaríamos por aflições, mas nós venceríamos. Então eu quero dizer para você, o Senhor nos deu um presente. Jesus nos deu um passaporte para ficarmos livres das mágoas e das nossas mazelas causadas pelas pessoas em relação às nossas vidas. Você ter a oportunidade de liberar perdão e não liberar. Você ter a oportunidade de viver o amor sacrificial, se sacrificar e não viver. É como alguém que ganha um presente, mas nunca abre esse presente tão valioso. Por isso eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu coração, orar pela sua história. Porque talvez você que aí está, tem uma mágoa tão grande, mas precisa viver o amor sacrificial. E leio mais uma vez o texto, para que a gente ore e finalize nesse momento. Disse assim Jesus: ame, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Você liberar perdão, viver o amor sacrificial, enquanto sofre, ora e liberar perdão. Jesus falou, vocês serão reconhecidos como filho do Altíssimo. Nessa hora eu quero orar por você e queria que você colocasse essa causa diante do Senhor.
Oremos nesse tempo. Senhor Deus, Pai querido, talvez exista alguém nesse mesmo momento comigo, acompanhando essa devocional, uma pessoa que vive uma amargura, uma angústia, gerada, Senhor, pelo momento de injustiça, gerada, Senhor, pelo um toque indevido, gerado pela a morte. Senhor, talvez a vida de alguém foi ceifada, e essa pessoa vive uma amargura, porque sabe quem foi que ceifou a vida do seu ente querido. Pai, que nesse momento essa pessoa possa liberar o perdão, o amor sacrificial, que nesse momento, meu Pai, as pessoas possam se libertar, porque esse é o desejo do seu coração, em que nós sejamos libertos dessas mágoas, e sejamos reconhecidos como filho do Altíssimo, assim como o Senhor foi na cruz do Calvário. Pois depois de toda a zombaria, depois de toda aquela situação, em que o véu se rasgou, eles gritaram: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Pai, que eu e que esses irmãos possamos fazer a mesma atitude de Cristo, e que eles digam, e que o Senhor diz: de fato, somos filhos de Deus Altíssimo. Cura essas mágoas, eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Quero agora deixar uma devocional com você. Quero pedir que você medite nesse texto. Hoje é um pouquinho mais longo, mas debruce diante das Escrituras. Escute Deus falar contigo. Amanhã iremos falar: ame os seus inimigos. Que Deus lhe abençoe.